Quando se faz essa reflexão sobre os escritos da Ellen White, né, em termos que se poderia aprender, né, a partir do relato curto que ela faz ali da vida de Sansão, algumas coisas chamaram a atenção ali no livro Patriarcas e Profetas, né, porque ela fala ali que a esposa para cuja obtenção Sansão transgredira o mandato de Deus, mostrara-se traidora a seu esposo antes de encerrar essa festa nupcial. Né? Então é curioso porque a mulher traiu Sansão e aí o que acontece, né, de acordo com o texto? Irado pela sua perfídia, Sansão abandonou por algum tempo e foi sozinho para sua casa em Zorá. Quando depois de acalmar-se voltou em busca da esposa, encontrou a mulher de outro. Então, basicamente, a mulher já tinha traído ele na festa. Lembrando que as festas de casamento demoravam vários dias. Né? E aí, simplesmente, Sansão, então, ao voltar, ele encontra a mulher já desposada contra o cara. Então ele devasta o campo dos filisteus, as vinhas ali, introduz esse ponto aí. E conforme o tempo vai passando, por vingança, então o pessoal que ali foi beneficiado pela traidora, eles decidem assassiná-la. Então, como uma retaliação, então, ao fato de Sansão ter queimado as vinhas ali dos filisteus. Então, é bem triste nessa questão dessa história e tal, e tem esses pontos, né, que tem que ver com esses aspectos. Então, assim, se a gente fosse ver, né, outros detalhes nesse sentido, tem um outro episódio lá, de acordo com um livro de Juízes, que Sansão foi entregue pelos seus próprios compatriotas. Eles pegam Sansão, amarram ele com fios novos de linho, e aí entregam ele diretamente no arraial dos filisteus. Daí, tomado então pelo espírito, Sansão então simplesmente pega e rebenta aquelas cordas como se fossem fios de linho queimado e utiliza então a queixada de jumento, que foi uma arma para ele muito melhor do que uma espada e que uma lança. E assim, vai até contra essa descrição que os filmes fazem, de que eram os filisteus que foram e começaram a atacar ele e tal. Na verdade, foi o contrário. É ele que começou a matar todo mundo. E aí os que sobraram foram só os cadáveres, né, dos 1.000 homens mortos, e os outros, né, porque poderia ser mais, poderia ser muito mais. Os outros fugiram com medo de morrer. Entende? Então, assim, quando é feita uma destruição, ela tem que ser perfeita, né? O curioso é porque diz lá no relato que Sansão ele arrebentou então as cordas novas como se fossem fios de linho queimado, agarrando então a primeira arma na mão, a qual, embora fosse apenas uma queixada de jumento, foi mais eficaz que uma espada ou uma lança. Feriu os filisteus até que fugiram aterrorizados, deixando 1.000 homens mortos no campo. Então, assim, é um outro episódio também da vida dele ali, que vai mostrar alguns aspectos, né, que a gente vai analisar daqui a pouco. Então, assim, estivessem os israelitas naquele momento prontos a unir-se a Sansão e continuar a vitória, eles poderiam nessa ocasião ter se livrado do poder dos opressores. Mas, infelizmente, eles haviam se tornado o quê? Desanimados e covardes. Tá? Então, infelizmente, negligenciaram a obra que Deus ordenaram fazer, desapossando os gentios e uniram-se a eles as suas práticas degradantes, tolerando-lhes a crueldade e mesmo favorecendo-lhes a injustiça, enquanto essa não se revestia contra eles. Então, basicamente, é muito do espírito que muitos povos têm, né? Inclusive em muitas igrejas atuais. Não, eles são a favor da injustiça, enquanto estas os beneficiam. Mas quando ela se volta contra, aí eles se revoltam. Então, assim, ao serem trazidos sobre o poder do opressor, submetiam-se timidamente à degradação de que poderiam ter escapado caso houvessem tão somente obedecido a Deus. Mesmo quando o Senhor lhes levanta um libertador, abandonaram-no, com frequência se uniam também aos seus inimigos. Né? Então, é um relato aqui do texto de Ellen White, do Espírito de Profecia, lá no livro Patriarcas e Profetas, onde se faz uma análise profunda, então, sobre o potencial humano que, desconectado da vontade divina, se torna uma fonte de tragédia pessoal e, infelizmente, nacional. Daí, algumas lições poderiam ser trazidas, né, à tona, né, através aí da análise desse texto. Então, eu vou estar compartilhando aqui algumas análises que não foram compartilhadas nos outros vídeos, conectando esse aspecto, né, da vida de Sansão e tal, com a condição do povo, né, naquele tempo e a condição do cristianismo atual. Lembrando que, assim, não estou falando de pessoas, mas de sistema. Tá? O modus operandi sistêmico e a coisa vai funcionar. Então, a primeira lição ali tem que ver com o perigo de ignorar os limites, né, que são ali colocados por Deus. Tá? E geralmente transgressões em série, só que consequências incontroláveis. Então, o texto, o que ele começa? Começa destacando que Sansão transgrediu o mandamento de Deus ao buscar uma esposa entre os filisteus. Isso já foi comentado. Ele era nazireu, alguém separado por um propósito sagrado, só que qual que era a lição? Que simplesmente essas escolhas, né, elas não são isoladas e elas comprometem a vida espiritual. Então, quando ele busca satisfação pessoal fora da orientação divina, ele abre portas, então, para traição e também para perda. E fora também os resultados, né, tanto para ela quanto para ele. Né? Então, no caso aí, você tem que o pessoal, os filisteus mataram ela e depois de algum tempo tentaram eliminar a Sansão, mas aí já era tarde. Entendi.
tentaram, né? A força física versus a fraqueza de caráter é uma outra lição, inclusive até mesmo paradoxal, porque o próprio Sansão, mesmo sendo o homem mais forte biblicamente ali relatado, era o mais fraco em termos espirituais, em termos de fraqueza, de integridade, né? De propósito. Então ele era o homem mais forte fisicamente, mas um dos mais fracos assim, em termos de domínio próprio também. E agia motivado assim por emoções, né? Vingança, cólera. Então o texto ensina que o talento ou o poder de Deus, no caso o espírito que vinha sobre ele, não é um selo de aprovação de caráter. No caso, Deus se mantinha fiel por causa da aliança, né, que tinha feito. Mas Sansão já havia aberto várias e várias concessões antes. Sem o domínio próprio, até os dons de Deus podem ser usados para fins egoístas e destrutivos. A verdadeira força está em vencer-se a si mesmo e não vencer mil inimigos ali temporariamente. Lembrando que foi uma batalha, né? Mas a guerra inteira, os filisteus perduraram durante décadas e décadas e décadas, né? Ali controlando o povo, né? Vamos dizer assim. Daí, outra lição importante tem que ver com o perigo da acomodação espiritual. Isso aqui a gente observa na questão do povo, né? Então, saindo um pouco do foco de Sansão e indo para o povo. Tem um verso lá no livro de Juízes, que é o último versículo, que, isso aí se eu não me engano, né? Que fala que naquele tempo não havia rei em Israel, mas cada um fazia aquilo que achava mais certo. Quer dizer, não tinha alguém que pudesse reger, ou pelo menos direcionar as escolhas espirituais da nação nesse ponto. Então, cada um fazia aquilo que deveria ser feito na visão de cada um. E hoje em dia não está tão diferente, não, porque você vê muitas pessoas, né, que tentam, até tentam encontrar a verdade, buscar outras coisas, só que tudo isso em meio a uma liderança que, na verdade, está muito mais preocupada com o bel prazer, entendeu? Com o controle sobre as massas, com a influência, está mais preocupada com o retorno financeiro, com a numeração de pessoas na igreja, entende? Não está tão diferente daquele período. Hoje em dia, até mesmo nos dias de Jesus, né, ele olhava para as pessoas e via ovelhas que não tinha pastor. Quer dizer, não tem quem direcione corretamente o espiritual dessas pessoas. Entende? Então, assim, além dessa questão da acomodação espiritual, né, inclusive é um dos pontos mais fortes destacados no texto de Ellen White, ela critica os israelitas daquela época porque eles toleravam a injustiça e a crueldade dos filisteus. É bem essa questão da pessoa alisar a cabeça da cobra e reclamar depois que a cobra começa a morder. Entende? Porque eles eram a favor da injustiça, a favor da opressão, enquanto isso não se voltasse contra eles. Né? Não se revertia contra eles. Preferiam a escravidão confortável do que a liberdade que exige uma luta e uma obediência. Tá? Fora também a própria unidade com o mundo, que é uma característica do cristianismo contemporâneo, que tem que ver então com essa questão de, ao invés de expulsar os pagãos, de certa forma buscar, né, uma pureza, uma integridade, né, perante Deus, perante a Bíblia. Então, simplesmente a igreja, o povo, perde força quando se torna indistinguível da cultura popular. Então, hoje em dia, assim como no passado, ali nos dias de Sansão, não tem como tu diferenciar o que é um filisteu do que é um israelita, porque ambos estão fazendo as mesmas práticas, talvez se vistam um pouco diferentes ali, mas não muito, e não tem como distinguir. Hoje em dia, da mesma forma. Entendeu? Se eu não me lembro bem, né, essa questão da diferenciação, até a década de 80, 90, por ali, tu conseguia ver quem que era protestante de quem não era. Hoje em dia tá tudo muito mesclado. É uma área cinzenta, não tem preto no branco. Então ninguém sabe quem é quem. Aí às vezes ocorre até inversão de você ver pessoas que são ateias, não creem em Deus, mas quando tá vendo ali, tá praticando obras que tá escrito na Bíblia que era para fazer e que os cristãos não estão fazendo. E às vezes são pessoas que estudam com muito mais afinco a Bíblia, né, nem que seja para refutar, mas está estudando, do que quem é cristão já está ali confortável, né, espiritualmente com a suposta verdade que a sua igreja tem. Então é um problema sério nessa questão. Então, se fôssemos ver, né, o perigo da acomodação espiritual é um perigo real que acontece até mesmo hoje. Então, a igreja é o povo de Deus, não perde força quando se torna, então, separado, mas perde força quando se torna indistinguível da cultura popular ao redor, que tem a missão de ser transformado. Tá? Então, é um ponto fundamental, né, que tem. Tá? Muitos líderes hoje em dia, eles que tentam, obviamente, líderes que tentam fazer a coisa certa, eles são traídos pelos seus. Às vezes é a sua própria igreja, entende? Porque no caso do relato de Sansão aqui, ele mesmo foi entregue pelo próprio povo. Então o próprio povo foi lá, óbvio que teve o consentimento dele, mas ele se deixou amarrar e o próprio povo foi lá entregar ele. O próprio povo entregou Jesus
E o próprio povo também, né, da igreja dita verdadeira, né, vai entregar os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus para os seus inimigos. Entendeu? Então é uma verdade triste. Mesmo quando o Senhor lhes levanta um libertador, o povo o abandona com frequência e ainda por cima se une aos inimigos. Daí, nesse relato de Ellen White aqui, quando ela vai escrever então sobre a história de Sansão, ela fala que se Israel tivesse se unido a Sansão naquele momento que ele derrotou aqueles 1000 ali, a libertação teria sido completa. Mas o que? Eles estavam tão degradados, com aquela mentalidade covarde e cabisbaixa, que eles chegaram então a entregar o próprio libertador deles, então, na mão dos inimigos. Entende? E aí o perigo, né? Porque ele estava sozinho, tanto é que é uma das causas da queda dele. Tá? Muitas vezes o plano de Deus para a comunidade é frustrado, não pela força do inimigo externo, mas porque tem gente lá dentro, né, o populacho, né, que infelizmente vai praticar não só a apatia, mas a deslealdade interna. Entende? Porque eles são a favor do sistema tal qual está. Então eles são a favor da injustiça, da opressão e etc, etc, porque não está se voltando contra eles ainda. Entende? Então, até isso daí tem muito na mentalidade do brasileiro atual, né? Porque o povo defende bandido, defende um monte de práticas erradas aí. Mas depois que a coisa se volta contra ele, ele vem reclamar, vem chorar. Entendeu? Então, é complicado. Então, se a gente fosse traçar um paralelo ali entre Israel do passado e o povo de Deus hoje, né? No caso assim, as igrejas, as religiões, né? Simplesmente você encontrariam então muitos pontos ali de convergência entre ideias e práticas, né? Porque muitos teólogos aí, inclusive sociólogos, observadores sociais, eles notam semelhanças preocupantes. No caso da própria Ellen White, ela aponta então uma patologia espiritual que se repete, parece uma constante. Então, você tem primeiro essa acomodação confortável, quando eles se submetem então à degradação, que poderiam ter escapado, caso tivessem firmeza ali de ir contra e ter eliminado o povo filisteu, então saído, de certa forma, apoiar a sanção, né, nesse sentido. Mas eles preferiram que ser escravos do que enfrentar o desconforto da batalha pela liberdade. Tá? Então é aquele escravo que ele vê a condição dele, mas não tem assim, ânimo para buscar a liberdade, né? Porque envolve um risco muito alto. Tá? Na igreja atual, o que existe? O comodismo, que é o correlato. Quer dizer, pessoas que muitas vezes evitam posicionamentos éticos, inclusive sacrifícios pessoais, para não perderem status social, não perderem conforto financeiro, não comprar briga com pessoas que têm recursos dentro da igreja, então não desagradar pastor, entendeu? Porque tá focado ali no comodismo. Não, o sistema tá me agradando do jeito que tá. E o jeito que tá sempre vai estar errado, entendeu? E aí a fé se torna algo terapêutico simplesmente. Né? Eu tô lá porque o meu Deus me conforta, entendeu? O bem-estar individual, mesmo sabendo que o sistema, o barco tá indo pro fundo do mar, né? O barco caindo e o pessoal acreditando que não, paz e segurança, né? Em vez de buscar de fato uma força transformadora que conduza a um confronto real contra a cultura, a parte errada da cultura. Então a igreja ela até se incomoda com o mundo, mas vive dentro dele e faz as mesmas práticas, entendeu? Porque se torna parte dele, entende? É só ver aí os pastores aí se envolvendo com política, né? Ao invés de pregar a Bíblia, eles estão lá beijando o pé de político, entendeu? Quando na verdade o próprio Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Então o que menos a igreja tem que ver é com política. Ela tem que procurar fazer a vontade de Deus. Então, assim, é até interessante isso, mas muitos vão considerar que não, a gente vive aqui, tem que tomar as decisões daqui, tem que se engajar aqui e tal. E quando vai ver lá na frente, o político vai lá e, seguindo a ordem do principado dele, vai fazer o que o líder maior dele pede para fazer. Enquanto o outro lá que apoiou deveria ter pregado a palavra, deveria, não, perdeu o tempo dele. Entendeu? Fora também a questão da mistura com práticas degradantes. Então você tem um conceito de secularismo dentro da igreja, métodos de sucesso, entretenimento e principalmente a adoração de si. Né? Os padrões de moralidade que são seguidos aí pela maioria das igrejas, né? São idênticos aos do mundo secular. Então tanto faz, né? Não consegue distinguir, não tem uma parede de separação. Há uma linha tênue entre a igreja e o mundo, entendeu? E aí você tem aí um contexto onde você vive numa filistia moderna. Tá? Então a cultura de consumo, o individualismo radical, a autopromoção, entendeu? Esse espírito da liderança dos influencers querer brilhar sozinho, substituindo, portanto, a modéstia e também o serviço comunitário cristão. Então, assim, são condições do povo,
A falta também de uma unidade, né, favorece bastante isso, entendeu? Uma fragmentação de fato visível, inclusive com essa questão da obediência restrita a Deus, né, muitas vezes sendo negligenciada, e muitas vezes aí a própria comunidade religiosa combatendo aqueles que deveriam apoiá-los. Tá? Então, uma crise de identidade também. Tá? Infelizmente, a igreja muitas vezes ela esquece da sua missão de pregar. O evangelho vai se envolver com política, vai se envolver em tudo, né? Mas apoiar o avanço aí não. A gente quer ficar no comodismo da forma que estamos. E, inclusive, um outro ponto aqui que faz convergência, né? Tanto o passado, o presente, é o culto à personalidade e o sacrifício do caráter. Entende? Então, assim, Sansão ele era admirado por sua força, né? Mas o caráter dele, como era negligenciado, foi a causa da sua ruína. Então, a gente vive atualmente, né, na contemporaneidade, com essa febre aí dos celebrity pastors. Seria o conceito em inglês aqui, os pastores celebridade, ou os influencers cristãos. Aí aqui no Brasil o negócio fica meio que degringolado, né? Vamos usar essa palavra, porque é um absurdo, né? O tanto de influencers cristãos aí. E quando você vai ver, assim, em termos de doutrina, de ensinamento, né? O que está sendo dito? Entendeu? Vamos pegar um Isaías 8:20 aí, né? Vamos ver se eles estão falando conforme a palavra que o Senhor disse. Né? Porque se eles não estiverem falando conforme essa palavra, ele não há luz neles. Né? Então, o que eles estão dizendo? O que estão ensinando? Né? E aí tem que ver, tem que filtrar a mensagem. Eu não que eu esteja julgando as pessoas, mas o discernimento espiritual em cima do que é falado, que é mais importante. Tá? Influenciadores cristãos valorizam o carisma, as curas, as pregações e, obviamente, um alto preço para tu ter um deles na tua igreja aí pregando. Porque não sai por menos de X mil reais. Né? Então, o caráter. Beleza, os caras querem ajudar sendo uma ajuda de custo e tal, mas só que tu pagar para ter alguma influência numa igreja aí, e pagar extremamente caro para uma pregação, pô, mas a Bíblia não é de graça, né? Não receber de graça não é para dar de graça. Então a igreja focando nos resultados, né? E aí tu tem pastores aí que não estão nem aí com caráter, a gente tem que ter número, né? Muito brilho nos líderes, né? Enquanto isso se esconde a podridão espiritual das suas congregações. Nós poderíamos até dizer assim, e chegar numa conclusão generalizada, de que quanto maior o número de pessoas numa igreja, mais podre ela é. Entendeu? Porque a numeração não reflete caráter em nada. Entendeu? Muito pelo contrário. Isso significa que aquela religião é popular. E se é popular, tá no mundo, né, propriamente dito. É uma generalização, não sei disso, mas infelizmente é algo que deveria ser dito. Então a igreja foca nos resultados numéricos, ignora a pureza de vida, a obediência aos mandamentos de Deus. E tem o mesmo fim de Sansão, né, que vai ser a destruição. Vão ter seus olhos furados e a escravidão espiritual, obviamente um sentido espiritual aqui, simplesmente vão ser utilizadas, né, pelo inimigo de Deus, né, nesse sentido. Então o que acontece, né? Agora, se fôssemos avaliar essa questão, então, da diferença, né, que tem que ver aí com o passado e o presente, né? Óbvio que eu estou usando aqui o background da história de Sansão, descrita a partir do livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. Tu tens aqui uma diferença muito grande entre o comportamento religioso contemporâneo e do passado em alguns aspectos positivos, tá? Porque muita coisa foi deixada, né? E outras que deveriam permanecer foram tiradas. Tá? Isso acontece bastante. Então, assim, não é um fruto de uma única causa tudo isso, mas é uma mudança profunda na arquitetura da própria sociedade e também do modus operandi sistêmico no mundo cristão. Tá? Então, no caso aí, no tempo de Sansão, lá, a religião ela era estruturada e, de certa forma, ela segurava o que é o teto da casa. Né? Hoje ela é, para muitos, apenas um quadro decorativo na parede. Então é bonito, mas é opcional. Naquele período lá, a religião era tudo. Entendeu? Então, assim, é uma metáfora até interessante, né? Tu pegar uma casa, a religião seria aquilo. Hoje em dia, a religião é algo opcional, né? Um quadro na parede, né? Então, é interessante essa analogia, essa metáforazinha aqui pequena, para ilustrar a importância da religião hoje, entende? Óbvio que, assim, muito do sistema está corrompido, de fato, né? Não se pode negar isso, só que também não se pode tirar tudo, né? Evidentemente. Então, o que acontece? Basicamente, existem alguns motivos principais que vão explicar o porquê desse comportamento religioso mundano, né, contemporâneo, trazendo, obviamente, uma luz aí do passado em comparação com o presente. Né? Então, assim, tu tem uma mudança muito grande nessa questão então, do coletivismo e também do individualismo radical. Então, assim, no passado, a Bíblia, até mesmo os valores, né,
eles eram compartilhados por uma comunidade. Então você tinha, assim, de certa forma, uma identidade de uma pessoa definida pelo grupo. A partir do momento que isso daí inverte, ou você não tem um grupo e a sua identidade é baseada em si mesmo, ou então algum influencer que segue, e etc, etc, aí o que acontece é simplesmente você perde não só os valores, mas perde também toda a sua base. E aí fica muito fácil se amoldar à cultura vigente, né? Aquilo que é propagado por mídia, internet, etc, etc.